fazer uma questão comparativa em relação a outros países, porque há uma luta pelos corações e mentes das pessoas, né, com a questão ideológica de passar algumas ideias que pioram a visão do servidor público, né, e duas delas que a gente escuta muito é que o serviço público é muito inchado, tem servidor público em excesso, e as remunerações no serviço público são muito altas. Com isso, eles jogam a opinião pública contra o serviço público e tentam passar coisas como essa PEC 32, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Aqui nesse primeiro slide, né, é uma comparação entre o peso dos servidores públicos como proporção da população ocupada. A gente aqui no Brasil, a gente tem apenas 12% de servidor público em relação a todo o mercado de trabalho, né? A população ocupada do país, apenas 12% é serviço público. E quase todos os países ricos, que são em geral associados à OCDE, têm um componente de serviço público superior ao nosso. E aqui na ponta, os famosos escandinavos, né, que são países com conhecido bem-estar social, que estão em primeiro lugar em quase todos os tipos de ranking. O Felipe até mostrou, né, que a Noruega é o país menos corrupto do mundo. O país menos corrupto do mundo tem 30% de participação de servidor público na população ocupada. Olha que interessante esse dado, né, que o Felipe trouxe. A Noruega é o país menos corrupto do mundo. E é o país que tem 30% de participação no serviço público. Os Estados Unidos, né, que é um país dito como com baixa atividade pública, ele tem uma carga de servidores públicos superior ao nosso, né? Os Estados Unidos têm 15%, o Brasil 12%. E a média da OCDE, né, que são a média dos países desenvolvidos, ela chega a 21% de servidor público na população ocupada. Então, a gente escuta muito, né, o famoso inchaço do serviço público, mas se a gente olhar comparativamente com outros países, isso não tem aderência, né? Os países desenvolvidos, em geral, com poucas exceções, possuem um componente de servidores públicos superior ao nosso, né? Então, não tem como dizer, como a gente escuta e recebe em redes sociais, escuta na TV, lê entrevistas, lê em jornais, que a gente tem um serviço público muito inchado. Pelo contrário, né? Se formos comparar com países desenvolvidos, a gente ainda tem uma baixa participação de servidor público. A gente presta um serviço público à sociedade aquém da média mundial. Nesse outro slide, né, eu trouxe uma tabela de índice de desenvolvimento humano com aqueles mesmos países do estudo anterior, né? O estudo anterior eu peguei do site Aos Fatos, né, que são sites de checagem que geralmente são muito boas os artigos que eles publicam, né? E aqui a gente vê que a Noruega, que é o país daquela lista com a maior participação de servidor público, além de ser, como o Felipe mostrou, o menos corrupto do mundo, é o país com mais alto desenvolvimento humano. Ou seja, o serviço público não tem uma correlação negativa com o desenvolvimento do serviço público. Se houver uma correlação, não estou dizendo que tenha, né? Se houver uma correlação, aparentemente até positiva, né? Quanto mais serviço público é prestado, quanto mais servidores públicos temos, maior a chance de um país ser desenvolvido, né? A gente vê que os nórdicos, né, os escandinavos, estão aqui em primeiro, sétimo, 10º e 11º no mundo em relação ao desenvolvimento humano, né? A PNUD, né, das Nações Unidas, classifica um país com muito alto desenvolvimento humano a partir da nota 0,8, né? Então, todos esses países, quase todos com uma participação de servidor público superior à nossa, todos eles são classificados como de muito alto desenvolvimento humano. Então, tu ter uma participação na sociedade e na economia do servidor público, isso não depõe contra o desenvolvimento. Pelo contrário, aparentemente é uma correlação até positiva, né? O Brasil é considerado um país de alto desenvolvimento humano,
mas todos esses 19 outros países na comparação têm um muito alto desenvolvimento humano.